E se eu te dissesse que o problema com seu dinheiro não tem nada a ver com a economia, com seu salário ou com sua formação? O verdadeiro problema são bloqueios espirituais invisíveis que estão operando no seu campo energético, bloqueando completamente o fluxo de abundância. E Florence Scovel Shinn desenvolveu um protocolo exato para identificar esses bloqueios e dissolvê-los permanentemente. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando resolver problemas financeiros no plano físico, quando a causa real está no plano espiritual. É como tentar curar os sintomas enquanto ignora a doença. E enquanto você não limpar os bloqueios na raiz, pode trabalhar quanto quiser, pode fazer quantas afirmações quiser, o dinheiro continuará escorregando pelos seus dedos. Dá um like agora se você sente que existe algo invisível te impedindo de prosperar. Como se você batesse sempre no mesmo teto financeiro sem conseguir ultrapassá-lo. Se inscreve no canal porque o que você vai aprender hoje não é sobre ganhar mais. É sobre remover o que está bloqueando o que já é seu por direito espiritual. E antes de te mostrar como limpar esses bloqueios, você precisa entender algo crucial. Os bloqueios financeiros espirituais não são castigos nem azar. São padrões energéticos que você mesmo criou através de crenças, palavras e emoções repetidas. E a boa notícia é que se você os criou, você pode desmanchá-los. Florence Scovel Shinn começou a entender bloqueios espirituais de uma forma muito pessoal. Durante os anos 20, ela trabalhou com uma mulher chamada Cecília, que tinha um padrão financeiro destrutivo. Cada vez que Cecília recebia uma quantia significativa de dinheiro, dentro de semanas, alguma emergência acontecia e o dinheiro desaparecia completamente. Cecília pensava que era amaldiçoada, pensava que tinha má sorte crônica. Mas Florence viu algo completamente diferente. Ela viu um bloqueio espiritual tão sólido quanto uma parede de tijolos operando no campo energético de Cecília. E esse bloqueio tinha sido construído tijolo por tijolo através de palavras, crenças e emoções específicas que Cecília repetia há anos sem perceber. Florence passou semanas analisando tudo o que Cecília dizia sobre dinheiro e descobriu o bloqueio exato. Desde criança, Cecília tinha ouvido sua mãe dizer repetidamente: dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas ricas não vão para o céu. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Essas frases haviam sido gravadas no subconsciente de Cecília como verdades absolutas. O resultado era que toda vez que Cecília começava a ter dinheiro, seu subconsciente entrava em pânico. Porque na programação dela, ter dinheiro significava ser má e estar condenada. Então, o subconsciente, tentando protegê-la dessa suposta maldade, criava situações que forçavam o dinheiro a sair rapidamente. Não era azar. Era um bloqueio espiritual funcionando perfeitamente para executar uma crença limitante. Aqui está o problema que provavelmente está operando em você agora mesmo sem que perceba. Bloqueios financeiros espirituais não são óbvios. Eles não aparecem com uma placa dizendo: olha, aqui está seu bloqueio. Eles operam silenciosamente no subsolo da sua consciência, criando padrões repetitivos que parecem inevitáveis, mas na verdade são completamente reversíveis. Florence identificou 7 bloqueios financeiros espirituais principais que impedem a maioria das pessoas de prosperar. E o que é fascinante é que você pode ter vários desses bloqueios operando simultaneamente. Cada um precisa ser identificado especificamente e limpo com uma técnica específica. Não existe limpeza genérica. Cada bloqueio responde a um antídoto espiritual particular. O primeiro bloqueio é o que Florence chamava de culpa financeira ancestral. Isso acontece quando você carrega crenças sobre dinheiro que não são suas, mas foram herdadas da sua família. Se seus pais viveram na escassez e repetiram constantemente que dinheiro é difícil, que rico não presta, que ter dinheiro é ser ganancioso, você absorveu essas crenças na infância e elas operam em você hoje como se fossem suas próprias verdades. Como identificar se você tem esse bloqueio? Observe suas reações automáticas sobre dinheiro.
Se quando você vê alguém rico, sua primeira reação interna é julgamento ou desconforto, você tem culpa ancestral. Se você sente que não merece ter mais do que seus pais tiveram, você tem culpa ancestral. Se há uma voz interna dizendo que buscar riqueza é errado ou egoísta, você tem culpa ancestral. O antídoto espiritual que Florence ensinou para esse bloqueio específico é o que ela chamava de declaração de liberação de herança negativa. A declaração é esta: libero agora toda a crença limitante sobre dinheiro herdada da minha linhagem familiar. Agradeço meus antepassados por suas lições, mas escolho criar minha própria verdade financeira. Sou livre para prosperar sem culpa. Essa declaração deve ser pronunciada em voz alta durante 21 dias consecutivos, de preferência em frente a uma foto de família ou pensando nos seus pais. Os 21 dias são cruciais porque é o tempo que o subconsciente precisa para desinstalar uma programação antiga e instalar uma nova. Se você pular um dia, começa do zero novamente. O segundo bloqueio é o que Florence chamava de medo de visibilidade. Esse bloqueio acontece quando, no fundo, você tem medo de que, se tiver muito dinheiro, as pessoas vão te julgar, te invejar, te pedir emprestado constantemente ou até mesmo te fazer mal. Então, seu subconsciente mantém você na invisibilidade financeira para te proteger dessas consequências temidas. Como identificar se você tem esse bloqueio? Se toda vez que você está prestes a dar um salto financeiro, você sente ansiedade inexplicável ou até adoece, você tem medo de visibilidade. Se você sabota oportunidades de ganhar mais, dizendo que não está preparado ou que não é o momento certo, você tem medo de visibilidade. Se você se sente desconfortável falando sobre suas conquistas financeiras, você tem medo de visibilidade. O antídoto para esse bloqueio é o que Florence chamava de declaração de proteção divina. A declaração é: estou divinamente protegido em todos os níveis da minha existência. Posso ser abundante e visível sem medo. Atraio apenas pessoas que celebram minha prosperidade. Repilo inveja e negatividade automaticamente. Essa declaração precisa ser pronunciada toda vez que você sentir ansiedade sobre crescer financeiramente. E Florence aconselhava fazer um exercício adicional: visualizar-se rico e seguro, ver-se com dinheiro e rodeado apenas de pessoas alegres e amorosas. Essa visualização reprograma o medo subconsciente de que riqueza traz perigo. O terceiro bloqueio é o que Florence chamava de crença de escassez universal. Esse bloqueio acontece quando você acredita profundamente que não há suficiente para todos, que se você tem mais, alguém terá menos, que riqueza é um jogo de soma zero, onde uns ganham às custas de outros. Como identificar? Se você sente culpa quando gasta dinheiro em você mesmo pensando que deveria estar dando para quem precisa mais, você tem essa crença. Se você tem dificuldade de cobrar o que vale porque acha que vai tirar dinheiro de alguém, você tem essa crença. Se você vê o mundo como um lugar de recursos limitados, você tem essa crença. O antídoto é o que Florence chamava de reconhecimento de abundância infinita. A declaração é: reconheço que vivo em um universo de abundância infinita. Quanto mais recebo, mais posso dar. Minha prosperidade não diminui a de ninguém. Há suficiente para todos na fonte infinita. Florence ensinava que essa declaração funciona melhor quando combinada com um ato de generosidade. Toda vez que você pronuncia a declaração, dê algo, por menor que seja. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser um elogio. O ato físico de dar enquanto declara a abundância desbloqueia rapidamente esse padrão. O quarto bloqueio é o que Florence chamava de síndrome do impostor financeiro. Isso acontece quando você sente que não merece riqueza porque não é bom o suficiente, inteligente o suficiente, educado o suficiente ou especial o suficiente. Há uma voz interna constante dizendo: quem você pensa que é para ter tanto? Como identificar? Se você recebe dinheiro, mas se sente desconfortável ou até culpado por tê-lo recebido, você tem síndrome do impostor. Se você minimiza suas conquistas e atribui seu sucesso à sorte em vez do seu valor, você tem esse bloqueio.
Se você tem dificuldade de aceitar elogios ou pagamentos elevados, você tem esse bloqueio. O antídoto é o que Florence chamava de declaração de valor intrínseco. A declaração é: sou valioso porque existo. Não preciso provar meu valor. Mereço abundância simplesmente por ser filho do Criador. Meu valor não depende de conquistas externas. Florence aconselhava que essa declaração fosse pronunciada enquanto você olha para seu próprio reflexo no espelho, tocando seu coração. O contato visual consigo mesmo e o toque no coração criam uma conexão profunda que ajuda a declaração penetrar nas camadas mais profundas do seu ser. O quinto bloqueio é o que Florence chamava de necessidade de luta. Isso acontece quando você foi programado a acreditar que dinheiro só vem através de sofrimento, esforço extremo e sacrifício. Se for fácil, você não confia. Seu subconsciente só reconhece dinheiro como válido se vier acompanhado de luta. Como identificar? Se quando algo bom acontece facilmente você fica esperando a conta chegar ou a coisa ruir, você tem necessidade de luta. Se você se sente culpado quando não está trabalhando até a exaustão, você tem esse bloqueio. Se você rejeita oportunidades que parecem fáceis demais, você tem esse bloqueio. O antídoto é o que Florence chamava de declaração de facilidade divina. A declaração é: aceito que a abundância pode fluir para mim com facilidade e alegria. Não preciso sofrer para merecer. O caminho fácil é tão válido quanto o difícil. Permito que prosperidade chegue sem luta. Florence ensinava que essa declaração funciona melhor quando você conscientemente aceita ajuda. Toda vez que alguém oferece ajuda, em vez de recusar dizendo que consegue sozinho, você aceita e depois pronuncia a declaração agradecendo a facilidade. O sexto bloqueio é o que Florence chamava de medo de mudança. Isso acontece quando parte de você quer riqueza, mas outra parte tem medo das mudanças que a riqueza trará. Medo de perder amigos, medo de ter que se mudar, medo de virar outra pessoa, medo de responsabilidades maiores. Como identificar? Se você sabota suas chances de sucesso justamente quando está prestes a alcançá-lo, você tem medo de mudança. Se você procrastina ações que sabe que te levariam a mais dinheiro, você tem esse bloqueio. Se você prefere a segurança da escassez conhecida ao risco da abundância desconhecida, você tem esse bloqueio. O antídoto é o que Florence chamava de declaração de transformação segura. A declaração é: abraço todas as mudanças que a abundância traz para minha vida. Confio no processo. Mantenho minha essência enquanto prospero. A riqueza me expande sem me destruir. O sétimo e último bloqueio principal é o que Florence chamava de punição autoimposta. Isso acontece quando você carrega culpa sobre algo que fez no passado e inconscientemente pune a si mesmo mantendo-se pobre. É como se você estivesse pagando uma penitência financeira por erros passados. Como identificar? Se você tem dificuldade de se perdoar por decisões financeiras ruins do passado, você tem punição autoimposta. Se você sente que não merece prosperidade por causa de coisas erradas que fez, você tem esse bloqueio. Se há uma voz dizendo que você está pagando por seus pecados, você tem esse bloqueio. O antídoto é o que Florence chamava de declaração de perdão e liberação. A declaração é: perdoo completamente todas as minhas decisões financeiras passadas. Aprendi as lições necessárias. Estou livre para prosperar agora. Libero toda a autopunição financeira. Mereço abundância independente do meu passado. Florence ensinava que essa declaração é a mais difícil de fazer com convicção porque envolve perdoar a si mesmo, o que muitas pessoas acham mais difícil do que perdoar outros. Por isso, ela recomendava escrever uma carta de perdão para si mesmo, lê-la em voz alta e depois queimá-la simbolicamente, liberando o passado. Agora, aqui está o protocolo completo que Florence desenvolveu para limpar todos os bloqueios de uma vez. Durante 21 dias consecutivos, você vai trabalhar um bloqueio por dia ciclicamente. Dia 1 trabalha bloqueio 1, dia 2 trabalha bloqueio 2, até o dia 7. No dia 8 você volta para o bloqueio 1
E continua o ciclo. Cada dia você pronuncia a declaração específica daquele bloqueio 3 vezes em voz alta ao acordar e 3 vezes antes de dormir. E durante o dia, sempre que perceber pensamentos relacionados àquele bloqueio específico, você imediatamente pronuncia a declaração correspondente mentalmente. Florence garantia que 21 dias de aplicação consciente desse protocolo limpam bloqueios que estavam operando há décadas. Mas alertava que você precisa estar vigilante, porque os bloqueios tentarão resistir. Haverá dias em que você esquecerá. Haverá momentos em que você duvidará que isso funciona. Isso é a resistência do padrão antigo. A chave é persistência gentil. Se você esquecer um dia, não se culpe, simplesmente recomece. Florence dizia que até esquecimento e resistência fazem parte do processo de limpeza. O simples fato de você estar consciente dos bloqueios já começa a dissolvê-los. Comenta aqui embaixo qual bloqueio você identificou mais forte em você. Apenas reconhecer e nomear já é o primeiro passo da cura. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está lutando financeiramente, não por falta de esforço, mas por bloqueios invisíveis. Se inscreve e ativa o sininho, porque todo dia tem conteúdo de Florence que liberta. Lembra que bloqueios financeiros e espirituais não são sentenças permanentes. São padrões energéticos que podem ser dissolvidos. Você não está amaldiçoado. Você não tem má sorte. Você simplesmente precisa limpar a frequência para que a abundância que já é sua possa finalmente fluir. E agora você tem as ferramentas exatas para fazer isso. Comece hoje. Escolha um bloqueio. Pronuncie a declaração. Observe as mudanças. Sua vida financeira está prestes a ser completamente transformada.